E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Cursos e em mais um episódio da série O que é ficção científica. No vídeo de hoje eu vou mostrar o cinema de ficção científica dos anos 80, uma das décadas que mais influenciaram e vem influenciando o cinema de ficção científica até hoje. Então, roda a vinheta! Filmes. É isso que eu tenho para falar dos filmes de ficção científica dos anos 80 que marcaram época. Obviamente não dá para falar tudo aqui, mas fica aí porque só o ano de 1982, minha gente, já daria um vídeo à parte. Então, para começar, falar aqui do seguinte: o cinema de ficção científica dos anos 80 é marcado por algumas características, tais como é a primeira década em que você vai ver de forma marcante as continuações. É o início dessa indústria que a gente conhece tão bem, que é das continuações de filmes que fizeram sucesso. O início das sequências. Algo que foi muito criticado na época, mas que se tornou comum. Tanto que hoje o que a gente vê é um desgaste do cinema de forma geral, marcado por continuações, por reboots, o que aponta para uma falta de criatividade. Mas nos anos 80 foi justamente uma maneira de capitalizar o sucesso de grandes filmes da década de 70 e também dentro do próprio anos 80. Algo que deve ser mencionado aqui quando a gente fala do cinema de ficção científica dos anos 80 é observar alguns elementos que marcaram essa época. Por exemplo, além dessa indústria das continuações e sequências que eu acabei de falar, outros dois elementos que marcam a década de 80 no cinema de ficção científica é o fato de que essa foi a última década sem a presença da computação gráfica usada de forma extensiva. Ou seja, os efeitos especiais são conseguidos por meio de maquiagem, de bonecos animatrônicos, também de truques de câmera que tem sua origem ainda lá no início da indústria do cinema, em 1895. Outra coisa também que marca os anos 80 é o começo dessa percepção de que os computadores iam mudar a face da sociedade. Como a gente bem sabe hoje que aconteceu, né? Então, nos primeiros anos dos anos 80, isso começa de uma maneira já ostensiva, como a gente vai ver aqui, não apenas por essa questão do uso dos computadores, mas dessa própria estética cyberpunk. Isso a gente já vai ver logo no primeiro filme aqui dessa lista, que é Superman 2, a sequência do sucesso do final dos anos 70, em que serviu inclusive de base para a adaptação recente do Super-Homem no filme Homem de Aço. E aí nesse filme nós temos o super-herói de Krypton lutando contra vilões que vêm justamente do seu próprio planeta. Um filme que conseguiu manter a qualidade do filme anterior, além de expandir a mitologia da série. Começo dos anos 80 foi marcado pela estreia no cinema de um dos primeiros heróis espaciais, que foi Flash Gordon, uma grande produção, contando inclusive também com a trilha sonora composta pelo grupo Queen. Quem não lembra da música? Flash! É um filme que você observa bem a influência de Star Wars, o grande sucesso que foi Star Wars, Uma Nova Esperança, no final dos anos 70. Infelizmente, é um filme que não sobreviveu ao tempo. É uma coisa até que o cinema deveria olhar com mais carinho, porque certamente Flash Gordon é um herói que merece ser resgatado pelas novas gerações. Ainda no próprio ano de 1980, tá vendo como é que essa década foi produtiva? Nós temos a sequência, como eu acabei de falar, de Star Wars, que foi Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca. Filme esse que é um dos poucos casos em que a sequência, a continuação, consegue ser melhor que o original.
Então, nesse daí, nós temos o desenvolvimento da mitologia iniciada pelo Guerra nas Estrelas, Nova Esperança, e também com um tom muito mais sombrio, imprimindo uma diferenciação em relação ao primeiro filme e que já prepara para o próximo filme da série, que vai ser o Retorno de Jedi, de 1983. Em 1981, nós temos uma produção do diretor David Cronenberg. Cronenberg vai ser um dos grandes diretores que vão se destacar ao longo dos anos 80 em diversas produções, não apenas na ficção científica, mas também no horror. No caso aqui, Scanners, A Mente Pode Matar, nós temos um grupo de pessoas que são justamente os Scanners, que têm poderes mentais, poderes telecinéticos, que conseguem manipular as pessoas justamente fazendo o que o título se propõe, A Mente Pode Matar. Falando de continuações, falar aqui de uma boa, que foi Mad Max. Mad Max, de 1981, com a direção do George Miller. Aliás, essa série mantém a qualidade justamente porque manteve o diretor. Onde nós vamos ter, aí sim, como eu comentei até no vídeo anterior, quando eu falei do primeiro filme Mad Max, aqui nós vamos ter o aprofundamento e o desenvolvimento dessa estética pós-apocalíptica do futuro como um deserto. Visão essa que vem influenciar várias produções ligadas a esse tema em filmes posteriores. Ainda em 1981, um filme que deixou muita saudade em todo mundo que cresceu nessa época, que foi Mercenários das Galáxias. Filme esse que vai buscar seu roteiro, vai buscar sua inspiração num clássico do faroeste do ano de 1960, que foi Os Sete Homens e um Destino, que, por sua vez, tem sua ideia original no filme Os Sete Samurais, de 1954, do Akira Kurosawa. Nesse filme, Os Mercenários das Galáxias, nós temos o planeta que é invadido por um império galáctico, e aí um dos representantes, um membro, um jovem da população desse planeta que foi invadido, vai buscar ajuda e começa a reunir um grupo formado de diferentes raças para que esse grupo possa combater o Império Galáctico. Clássico das sessões da tarde dos anos 80. E aí chegamos no ano de ouro da ficção científica do cinema. Aliás, é difícil que venha a acontecer outra década no cinema de ficção científica como o ano de 1982, justamente pelo grande volume de produções de qualidade que marcaram esse ano. Começar aqui o ano de 1982 com A Fuga de Nova York, de John Carpenter, que traz uma ideia muito interessante, que é mostrar Nova York como uma prisão. Ainda que esteja bem claro quando a gente vê o filme, toda a produção B, que marca bem a estética do filme, mas ele consegue muito bem utilizar o pouco recurso disponível para criar um filme muito interessante e também trazer um novo herói, que foi o Cobra Prinsky, vivido pelo Kurt Russell, também conhecido como o pai de Peter Quill no Guardiões da Galáxia Volume 2. Na sequência, falar aqui de Blade Runner, talvez ao lado de 2001, Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Blade Runner seja o filme mais icônico do cinema de ficção científica de toda a sua história. Filme que, na época, teve uma recepção morna, tanto pela crítica quanto pelo público, mas que com o tempo se tornou um dos maiores cults do cinema de todos os tempos. Partindo do livro Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de 1968, do Philip K. Dick, Blade Runner, dirigido pelo Ridley Scott, vai mostrar um futuro cyberpunk, onde você tem toda essa discussão, que é sempre muito bem trabalhada nas obras do Philip K. Dick, sobre os limites do ser humano. Quais são os limites entre o humano e o artificial? Qual é o meu papel? Qual é a minha identidade nesse contexto de fim de século? Então, o que a gente vai ver em Blade Runner, o Caçador de Androides, é uma obra que se destoa até das produções da mesma época pelo seu tom reflexivo, levando o espectador a refletir não apenas sobre os rumos da sociedade, mas também sobre sua própria identidade. Ainda na sequência, falar aqui do alienígena mais carismático da história do cinema, que foi apresentado no filme ET, o Extraterrestre. ET, produção de Steven Spielberg, onde nós temos o Spielberg na sua melhor forma, trabalhando com o universo infantil que ele conhece tão bem, e ao mesmo tempo ele resgata elementos que ele já tinha apresentado no Contatos Imediatos do Terceiro Grau no final dos anos 70, que eu comentei no vídeo anterior.
Em 1982, Kurt Russell volta acompanhado do diretor John Carpenter, outro grande nome do cinema dos anos 80, no filme Enigma do Outro Mundo. Enigma do Outro Mundo, que como eu comentei até já no primeiro vídeo aqui da série sobre o cinema de ficção científica, é uma releitura do conto Who Goes There, de 1938, do John W. Campbell, que já tinha sido filmado em 1951 com o nome A Coisa. Assim como eu disse naquele vídeo, quem assiste o Enigma do Outro Mundo e é leitor das histórias do H.P. Lovecraft, certamente vai observar uns pontos de contato entre o roteiro do que serviu de base para o Enigma do Outro Mundo e a novela As Montanhas da Loucura, do Lovecraft. Em 1982, também, os fãs de Jornada de Estrelas foram presenteados com o primeiro bom filme da série, da franquia no cinema, que foi Jornada de Estrelas, A Ilha de Khan. Filme esse que fez os fãs de Jornada de Estrelas chorarem com um final marcante em que o Spock dá a vida para salvar a população da Enterprise. Falei que a década de 80 é marcado por esse começo de percepção de que os computadores iriam mudar a sociedade como conhecemos hoje. Isso ficou bem claro no filme Tron. Tron encantou as plateias justamente por mostrar o potencial ainda não possível na época com o mundo digital, com o mundo da informática. Além de ser um filme belíssimo, que contou inclusive com a participação do grande desenhista, mestre do desenho francês, o Moebius. Em 1983, nós temos a conclusão da primeira trilogia de Guerra nas Estrelas, Star Wars, que foi Star Wars Episódio 6, O Retorno de Jedi. Ainda que alguns fãs, e mesmo o público em geral, reclamem de alguns elementos do filme, como a presença dos Ewoks, que estavam ali justamente para poder vender mais produto para o público infantil, O Retorno de Jedi oferece uma conclusão, que até aquele momento era a conclusão da série, que deixou saudades, ao mesmo tempo que deixou já pontas que virão a ser desenvolvidas nas outras séries, das outras trilogias do século XXI. Além de O Retorno de Jedi, destacar aqui no ano de 1983, filme Jogos de Guerra, que também, assim como o Tron, mas em outra pegada, vai mostrar como o mundo já dos anos 80 já começava a se tornar dependente dos sistemas computadorizados. Aqui, em Jogos de Guerra, nós temos um jovem hacker que consegue invadir sistemas de defesa do governo norte-americano e, pensando que está jogando um videogame, ele quase provoca a Terceira Guerra Mundial. Aqui a gente já vê também elementos, ainda reminiscência do medo da guerra atômica, que vai ser bem explorado na segunda metade dos anos 80, como, por exemplo, O Exterminador do Futuro. Como eu falei no início, tem mais de 30 filmes de ficção científica que marcaram a década de 80. Então, para até mesmo para o filme ficar mais longo, separei aqui nesse vídeo 15, já falei de 15 aqui, e para a próxima semana vou falar de outros 15. Filmes tais como De Volta para o Futuro, o próprio Exterminador do Futuro, Aliens, O Resgate e muitos outros. Então, se você gostou desse vídeo aqui, não se esqueça de assinar o canal, deixe seu comentário aí embaixo. Se puder também, dá uma visitada lá no blog do fantasticurso.com e a gente se vê na próxima semana. Até mais!